Para falar mais sobre a questão da infraestrutura dos aeroportos brasileiros, a gente vai ao vivo até o nosso estúdio em São Paulo, chamar a repórter Denise Barbosa, que está lá com o entrevistado, que sabe tudo desse assunto, né, Denise? Oi, Leila. Tudo bem? Olha só, a gente está aqui com o Cleveland Prats, que é especialista em infraestrutura e regulação. Cleveland, obrigada, viu, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Como a gente viu aqui nas reportagens, parece que a ANAC está até satisfeita com o que vê para agora nos aeroportos para a Copa das Confederações. E que para a Copa do Mundo tudo vai melhorar. Como é que você vê isso? Para a Copa das Confederações a gente vai fazer bonito ou não? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o excesso de crítica que se tem. É razoável imaginar que, dado um evento como esse, a ANAC de fato aumente substancialmente as condições de atendimento ao público, o que não quer dizer que vá se resolver todos os problemas do setor aeroportuário. Claro, mais pessoas auxiliam de fato você ter um fluxo maior no aeroporto, mas a questão básica, que é a infraestrutura, tamanho de lugar e outros aspectos que nós temos assistidos, eu não acredito que vão se resolver de uma hora para outra. Velanda, dos muitos problemas que a gente tem, para citar um deles, que certamente é um dos menos importantes, a gente chega no aeroporto do Rio de Janeiro, tem goteira, tem cheiro de mofo, enfim, tem uma série de coisas que não deveria haver num aeroporto internacional como o Tom Jobim. Mas o fato é que há riscos, há uma questão, um problema de segurança nos nossos aeroportos ou não? É basicamente o serviço que deveria ser prestado de uma forma mais adequada, deveria haver mais funcionários, deveria haver mais conforto até? Ou há uma questão de falta de segurança mesmo nos nossos aeroportos? Vamos lá, de novo. Eu diria que tem mais problemas, inclusive problemas no setor elétrico que afetam diretamente os aeroportos do Rio de Janeiro. Eu vejo que é possível, de fato, melhorar substancialmente a qualidade do atendimento, como eu havia dito. Colocar mais pessoas durante um período resolve momentaneamente os nossos problemas. Mas o que precisa ser pensado, de fato, é como estender isso para depois de grandes eventos. Quanto nós precisamos aumentar de fato esses aeroportos, de que forma nós o faremos e quantas pessoas a mais nós precisaríamos para dar um atendimento melhor. Não só dentro do aeroporto, mas em termos de qualidade do serviço aéreo propriamente dito. Inclusive as companhias, elas têm recebido muitas reclamações, apesar da queda desse último ano. Então eu acho que é um conjunto de estruturas que a gente tem que observar e tem que incentivar a que de fato aumente todo o investimento nesse setor. Não acho que exista uma resposta de curto prazo aí, não. Acho que isso só vai se resolver a médio e longo prazo, eu diria de 5 a 10 anos. Mas para a Copa do Mundo, a gente vai estar pronto ou não? Para a Copa do ano que vem? Aí a gente precisa pensar pelo outro lado também. Sob o ponto de vista de estrutura, a gente vai ter menos estrutura do que seria desejável. Mas nós precisamos pensar pelo lado da demanda também. A questão que vem é quantas pessoas chegarão de fato ao país durante o evento da Copa do Mundo. Eu dei uma olhada nos dados da Copa da Confederação, parece que nós não teremos uma demanda tão grande quanto se esperaria no primeiro momento de pessoas que chegam. Para a Copa das Confederações ou para a Copa do Mundo? Copa das Confederações. Tá? Então a gente precisa prestar atenção qual será o fluxo de pessoas que de fato entrarão no país durante a Copa do Mundo. E essa resposta a gente não tem no momento. O que dá para fazer é melhorar, mas nós não vamos resolver o problema do setor. Então, as pessoas vão sentir, mas vão sentir, pode ser até que sintam menos do que estão sentindo momentaneamente. Não, mas o que você quer dizer é o seguinte, que se a gente tiver um público grande, a gente não vai estar pronto. A gente só vai estar pronto se a gente tiver um público abaixo do esperado? Exatamente. Se a gente tiver uma demanda muito forte pelos eventos que nós teremos aqui pela frente, muito pouco provavelmente nós estaremos prontos para atender essa demanda. A questão é, será que nós teremos essa demanda esperada? Então é tudo uma questão de investigar e averiguar para ver se de fato nós teremos um crescimento tão forte da demanda. Pois é, Cleveland, agora essa demanda não cresce porque não há condição também, né? Outro dia eu assistia a parlamentares, representantes do parlamento alemão, da comissão de turismo do parlamento alemão, que falavam aqui na Casa do Cônsul, aqui no Rio de Janeiro, sobre o desejo de companhias aéreas alemãs de aumentar o fluxo de aviões vindo para o Brasil, e não há lugar para esses aviões pousarem, não há o que eles chamam de slots, né? Não tem espaço, não tem estrutura. Então, também não viria mais gente para cá, nos grandes eventos e fora deles, se a gente tivesse aeroportos melhores e com mais capacidade de receber aviões, receber voos? Sem dúvida.
Sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a esse tipo de problema. A gente tem problemas de infraestrutura, a gente tem o problema de slot, de fato, e isso, de certa forma, contrai um pouco o potencial de demanda que a gente teria. Eu diria mais, dado o nível de preço que nós temos hoje no país comparado com o resto do mundo, por exemplo, o serviço de hotelaria, o preço que você paga por hotel, de certa forma desincentiva você ter uma demanda que potencialmente seria muito elevado num evento como esse. Então, a gente tem exatamente esse problema. Por um lado, a demanda pode não se realizar por conta da própria ausência de infraestrutura e do nível de preço que nós temos no país. E, por outro lado, a oferta, ela, de certa forma, ao invés dela se adaptar a um crescimento da demanda potencial, a gente está fazendo apenas um acerto que dê conta de um momento específico para eventos específicos. A gente precisa lembrar que esse é um setor que tem o que a gente chama de spillover, ele tem efeitos positivos para toda a economia. Se a gente tem o setor funcionando bem, a gente tem atração de novas pessoas vindo para o país e tem um efeito positivo para toda a economia. E é essa a grande questão, a gente está deixando de cuidar do longo prazo para se preocupar com o curto prazo. E a gente tem problemas como esse que a Leila falou, de falta de lugar efetivamente para posar, e tem problemas que parecem que são mais fáceis de serem resolvidos. Como, por exemplo, foi citado na reportagem que mudanças na fila do raio-x, na fila da Receita, já melhorou a vida de todo mundo. Uma reclamação frequente é a falta de informação. O voo atrasou, ninguém sabe de nada. O voo cancelou, ninguém fala nada. Se melhorasse a informação para o passageiro, já ia dar uma melhora na qualidade da vida, na nossa vida como passageiro, não é? Com certeza. Eu acho que tem questões práticas, de ordem prática, que poderiam ter sido resolvidas há muito tempo e não são resolvidas. Nós deixamos isso de lado. Mas essa é só uma parte do que a gente tem que enfrentar. Ajuda, mas não vai resolver. De novo, a gente precisa pensar muito mais a longo prazo e não ficar preocupado tanto com eventos específicos. Porque esses eventos específicos, de certa forma, o investimento que deveria ter sido feito já não foi. A gente não tem como atender uma demanda potencial muito grande. Isso deveria ter sido feito há 5 ou 10 anos atrás. E isso nós não fizemos. Então o que dá para fazer é simplesmente um paliativo para tentar adaptar a situação que nós vamos viver pela frente. Agora, tem questões de ordem prática, de fato. É muito mais fácil você trabalhar com um nível de informação maior. A gente vê isso no aeroporto de Congonhas, que particularmente eu nunca vou para um lugar que eu imagino que eu tenha que ir. Sempre troca o portão de embarque. E a gente tem questões que podem melhorar todo o sistema aéreo, inclusive em termos de investimento no tráfego aéreo propriamente dito. A gente precisa lembrar que a questão de 3, 4 anos, a gente teve uma crise muito grave no tráfego aéreo. E eu não sei até que ponto isso de fato está resolvido. Se a demanda voltar a crescer, eu não sei se nós estaremos preparados para atender sob o ponto de vista de segurança, inclusive. Cleveland, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Denise. Daqui a pouco a gente volta a se falar.